Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que participa do nosso canal, a você que está chegando agora, você que não é inscrito, escreve aí, deixa o seu like, seus comentários, e a nossa intenção é te ajudar e tornar o seu dia melhor, tá certo? O assunto de hoje que eu vou falar é um assunto pertinente, interessante, mas eu quero falar, tá bom? Deixa eu achar o assunto aqui, né? Deixa eu achar o assunto aqui. Desculpa, está muito frio. Eu estou aqui do lado de fora, na área, no acesso à minha casa. Tem uma varanda. A minha casa é perto da vegetação. E eu moro próximo ao município de Vargem Alta. E está muito frio. Está ressecado. E já viu, né? Tem vezes que o frio é tanto que racha, né? Os lábios. Ainda não deu não, tem que providenciar algum produto, né? Tipo manteiga de cacau, para poder, todo ano a gente faz isso, poder não permitir que os lábios venham se rachar. 14 graus. Eu sou aqui é onde eu estou, a região sudeste, é o estado do Espírito Santo. Aqui está 14 graus, para nós está frio, estou de blusa. E em alguns lugares do país, nessa época, a temperatura está -4, -10, na região sul, que é abaixo de São Paulo, até Rio Grande do Sul e tal. Então, mas o assunto que eu vou falar hoje é um assunto interessante que está baseado no livro de Gênesis, capítulo 3, do verso 11 ao 13. E o título é Por que é tão difícil assumir a culpa ou o pecado? Né? Por que as pessoas têm dificuldade de assumir seus erros e falhas? Eles sempre transferem para alguém seus erros, suas falhas. Alguém é culpado porque eles falharam daquela forma. Bom, tem uma caneca quente de café aqui, né? Mas não fiz o café ainda hoje. Né? Por que é tão difícil? Gênesis capítulo 3, vamos aqui conversar um pouco, tá certo? Gênesis 3, 11 a 13, vamos lá. Então vamos ler aqui para poder a gente entender. E Deus disse, versículo 11: quem te mostrou que estavas nu? Deus pergunta para Adão. Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Grave bem isso, que Deus falou para não comer dessa árvore. Poderia comer de todas as outras árvores. A árvore do meio do jardim, ela foi colocada como um símbolo da obediência do homem para com Deus. Olha só, Deus não estava pedindo nada mais. Você pode ver que a exigência divina era muito pequena ali, logo no início das coisas. Tá certo? Deus falou, você pode comer de todas as árvores que tem aqui no jardim, menos aquela ali. Porque o dia que comer, certamente morrerás. Deus colocou aquela árvore ali como uma regulação, né? Como um símbolo de obediência. Mas o homem, tanto Adão quanto Eva, eles, por alguma razão, eles quebraram, né, esse princípio. Essa ordenança. Voltando, versículo 11 do capítulo 3 de Gênesis. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu?
né? Comeste da árvore, tu da árvore, de que te ordenei que não comesse? Uma pergunta que Deus fez para ele. O que Adão vai responder agora? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Transferiu a culpa para quem? Transferiu para quem? Verso 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Está entendendo? Já no caso da serpente, a gente pode até fazer uma observação, mas a serpente já estava condenada. A serpente, ela já estava condenada, porque simplesmente o animal que estava ali, ele estava sendo induzido pelo inimigo, pelo diabo. Certo? Desculpa, estou gravando e o nariz está irritado por causa do frio, você pode ver que está ressecando toda. Então, a serpente aqui, vamos agora nos concentrar na situação desse casal. Olha, por que é tão difícil? Mesmo Adão e Eva, na simplicidade que eles tinham, eles conseguiram, né, de início, né, não convencer o Senhor. Eles tentaram convencer o Senhor, transferindo a culpa um para o outro. Um transfere para a mulher. Quando Adão fala, foi a mulher que o Senhor me deu, Adão, ele não percebe o tamanho do problema que ele arruma. Ele não percebe o tamanho do problema que ele arruma. Porque ao falar, a mulher que tu me deste, ele disse assim, se o Senhor não te... É como se ele tivesse dito para Deus, se o Senhor não me desse essa mulher, eu não teria errado. Quando Deus chega na serpente, em Eva vai e diz assim, não, foi a serpente, ela me enganou e eu comi. Quem criou a serpente? Foi Deus. Mas a serpente foi induzida pelo diabo, que já estava decaído e expulso do céu. Porque o diabo é espírito, um espírito decaído. Está aí, vagando aí e procurando quem possa tragar. Tá certo? Mais uma coisa, a mulher disse que foi a serpente. Adão disse, foi a mulher que tu me deste. A mulher disse, Eva disse, foi a serpente. E essas coisas, elas foram se repetindo e chegou até aqui no nosso tempo presente. Porque logo em seguida também, Caim, ele mata o seu irmão. A consequência do pecado de Adão e Eva direcionou ou abriu a porta para algumas coisas que não existiam. Uma delas não estava no contexto divino, essa questão, para aqueles homens, chamado morte. Por que eu digo que não? Porque os primeiros homens, muitos deles viveram muitos anos. Metusalém, quase 1000 anos. A maioria dos homens e mulheres, eles viviam muito, porque não estava debaixo do jugo do pecado. Mas o assunto que nós queremos frisar aqui é que o ser humano, nós, me incluo no meio, nós temos dificuldade de assumir as nossas falhas. Nós queremos sempre arrumar um motivo para poder justificar o nosso erro. Esse aí é um dos grandes males que atrapalham e atrasam a vida do ser humano. Tá certo que até para você contar ou confessar uma situação, você precisa saber confessar também. Você não pode sair por aí falando. Se é uma coisa gravíssima, você não pode sair falando de qualquer jeito, com qualquer um. Você tem que procurar as pessoas certas. Tá certo? Logo em seguida, recai sobre Caim. Quando Deus vai perguntar a Caim, depois que Caim tinha assassinado Abel, por inveja também, por ciúme,
Aí o ciúme entrou, olha só, hein? Já o ciúme, a inveja, a pessoa maquinar para poder orquestrar a morte do outro, foi o caso que Caim levou o irmão dele para o campo, induziu, e o irmão foi assassinado pelo próprio irmão. Quando Deus chega para Caim e pergunta assim: Caim, o que aconteceu? O que é isso aí? O que você está arrumando? Cadê o seu irmão? O que Caim fala para Deus? Caim ignora, não diz que ele matou o irmão dele. Ele diz: sou eu o guardador do meu irmão? Né? A pergunta que eu falo aqui, a primeira pergunta que eu faço aqui para a gente não ser tão extenso. Letra A. Por que é tão difícil assumirmos nossos erros? Isso é da natureza humana. A dificuldade de nós assumirmos nossos erros, eu vou falar assim no ciclo cristão, no seio cristão, tá bom? Há muitas pessoas que cometeram delitos graves e não confessaram. Quando não confessa, né, os males que estão ali estacionados, eles são liberados para poder tirar a paz dessa pessoa. Essa pessoa dorme, não tem paz, não tem um bom sono. A vida das suas gerações pode ser comprometida, assim como aconteceu com Adão e Eva e muitas outras famílias. Então, um erro, um erro, ele não reconhecido, ele é muito, como é que se diz, letal para a geração dessas pessoas. Pode prejudicar o futuro das gerações. Então, não admitir, né? Mas aquilo que eu disse anteriormente, até para você confessar o seu erro, você precisa buscar com sabedoria. Porque ao invés de você consertar, você vai piorar mais. Certo? Então você precisa até pedir ajuda, pessoas idôneas, para que você possa confessar o seu erro, conversar com o seu pastor, com uma pessoa, e conversar, se expor, para que seja encontrada uma solução para você. Mas desde o momento que a Bíblia que você confessa, você consegue se libertar da multidão, né, de pecados que está sobre você e da interferência do inimigo na sua vida. Certo? Por que é tão difícil? Uma das coisas que eu acredito, assim, que leva a pessoa a ter dificuldade em reconhecer ou confessar o seu erro ou sua falha, uma delas é a vergonha. Claro que naquele contexto lá não tinha multidão para Adão e Eva ter vergonha. Eles ainda não conseguiam interpretar isso, porque eles foram criados de uma maneira muito simples. Só que na sociedade que nós estamos vivendo, cheia de holofotes, cheia de onde tudo é julgado com o olho, nós temos vergonha de se expor. E essa vergonha de se expor, não temos vergonha de errar, isso é fato. Muitos de nós não têm vergonha de errar, mas têm vergonha de confessar, de assumir. E esse é um grande mal, porque quando nós erramos, nós abrimos uma porta para o mal. Nós permitimos que os males entrem em nossa vida. Quando confessamos, nós trancamos essa porta. Tá certo? Letra B. O que passa em nossa mente ao negar nossas falhas? Foi o que eu disse anteriormente. Medo de acontecer algo pior ou vergonha. Mas mesmo você tendo medo e vergonha, para você se libertar desse mal que te perturba, você não tem sono, você tem preocupações, você não é uma pessoa feliz. Então, mesmo assim, você tem que, mesmo você tendo vergonha, você precisa procurar uma maneira de confessar. Falar, olha, eu não fui bem,
Você precisa se libertar disso, você precisa se sentir perdoado por Deus, mas não auto-perdoado. Você precisa procurar alguém, confessar, alguém idôneo. Se você é de uma igreja evangélica, procure o seu pastor, tá certo? Procure o seu pastor, conversa com ele, explica para ele, procura uma pessoa de confiança, para que você possa ser ouvido, né? O medo e a vergonha. Medo de dar as coisas dar errado, vergonha de ser exposto para o povo, para que o seu mal, o seu pecado, aquilo que cometeu, venha a ser agora exposto ao público geral. Essa vergonha tem feito com que, às vezes, é pecado pequeno. Pois aí sim, é pecado pequeno, mas é pecado. Não é um pecado tão grave, é um deslize, às vezes, a pessoa se recolhe. Por isso que a Bíblia diz no livro de Coríntios, falando da Santa Ceia, daquele que toma a Santa Ceia indignamente, por causa disso há muitos fracos e doentes. O pecado é tão terrível que ele traz esses males todinho da sociedade. Todos os males que você vê na sociedade tem o dedo do inimigo, em parte. Mas, vamos lá, vamos aqui falar um pouco. Consequências do pecado. Entendeu? Violência é uma delas. Tá certo? São consequências do pecado. Violência em todos os aspectos. Violência física, violência moral, violência intelectual, entendeu? Olha os presídios como eles estão abarrotados de pessoas presas. Isso são coisas que levam esses homens lá por causa do pecado. O pecado, ele induz a pessoa ao erro. O pecado, ele faz com que a pessoa anda na contramão da ordem divina. E é simples você viver de maneira ordeira. Então tem que tomar cuidado com isso. É necessário isso, porque quando nós não confessamos, nós simplesmente sentimos, a partir de um certo período, que não devemos falar nada. E estamos ali, participamos de muitas coisas, mas estamos com uma coisa enrolada que nós não esclarecemos. E outra coisa interessante é quando nós, digamos assim, vamos vivendo e alguém sabe disso, uma ou duas pessoas sabem disso, e você está ali fazendo o seu trabalho e tudo mais, mas as pessoas estão dizendo, aquelas pessoas vão dizer, rapaz, fulano está aí, mas ele está todo enrolado na vida dele. Toma cuidado com isso. Letra B, letra C. As consequências dos nossos erros, né? Somos sujeitos às falhas, claro, todos nós. Porém, as falhas que alteram o modo de vida, há falhas que alteram o modo de vida do planeta, de todo o ecossistema. O pecado, ele traz males terríveis a uma nação, a um povo, ao planeta. Então, pessoas envolvidas no pecado, ele traz consequências ruins. Muitas consequências ruins. Certo? A Bíblia diz que cada homem deve procurar a sua própria esposa, viver com ela. Cada mulher deve ter o seu próprio marido. Então, quando existe aventuras extraconjugais, elas trazem males terríveis. Crianças que crescem sem o apoio moral, paterno e materno, agora elas são, muitas vezes, estão num ambiente hostil, onde serão absorvidas por certos tipos de linhas de comportamento, e essas crianças agora crescem numa área de vida hostil, sem uma informação correta de pai e mãe, e eles acabam trilhando um caminho ao avesso, e em pouco tempo essa criança não chega nem aos 20 anos de idade, já estão levando ele para a sepultura. Esses são os males do pecado. Os males do pecado
induz a sociedade, as gerações futuras, ao erro, né? O modo de vida. O Gênesis 4:8, nós vemos ali o primeiro homicídio em consequência do pecado. Caim induz Abel, leva Abel para o campo. Abel, na simplicidade que ele estava ali, não sabia de nada, confiava no seu irmão vai e o matou. Né? Quando você lê João 2,16, né? O que está escrito? Nosso Pai, o tempo está passando. João 2,16. 1 João 2,16. Vamos ver o que está escrito aqui? 1 João 2,16. Para nós podermos termos uma luz daquilo que nós estamos falando. Uma base que nós estamos falando. Estou com a sirene já. 1 João 2,16. O que está escrito aqui, ó? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Né? O verso 17 diz: e o mundo passa as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o que está dizendo aqui? A concupiscência da carne, os desejos da nossa carne, né? Quando não controlados, quando nós não assumimos o controle disso, nos leva a caminhos tortuosos. E nós nos envolvemos em coisas estranhas, em aventuras estranhas, e essas aventuras projetam um futuro sombrio para a minha vida, para a minha geração e talvez para pessoas que estão à minha volta. Acaba prejudicando a minha família, meus amigos, acaba deixando um futuro de tristezas. Então não vale a pena a pessoa entrar por uma aventura apenas para satisfazer-se momentaneamente o desejo da sua carne. Até para você se satisfazer, você precisa ter juízo, você precisa ter a cabeça no lugar. Será que se eu fizer isso, o que vai acontecer? Você precisa fazer uma análise de risco. Você não pode entrar de cara aberta numa aventura sem saber para onde você está indo, sem saber no que vai dar, sem saber na irresponsabilidade que você está cometendo em entrar por esse caminho. Adão e Eva, eles foram induzidos, mas eles foram avisados antes. E o grau de dificuldade para muitas pessoas é que eles já foram orientados: fulano, não vai lá, fulano, não faz isso, fulano, não aceita esse convite. E às vezes a pessoa acaba batendo o pé e dizendo que vai. E isso é um problema. Tá certo? Então, a concupiscência da carne, dos olhos. Nós estamos vivendo a era dos olhos. Tudo é decidido pelos olhos. As pessoas trabalham pelos olhos, vivem pelos olhos nessa era que nós estamos vivendo. Então as pessoas, elas entram em caminhos tortuosos, né, por causa dos olhos. Os olhos, às vezes, dependendo daquilo que ele olha, dependendo daquilo que ele vê, dependendo daquilo que ele capta, e a sua mente processa conforme os olhos, sem razão nenhuma, essa pessoa tem dificuldade de conseguir ver uma verdade. E às vezes aceita a mentira e o engano. Muito cuidado com isso. Tá? A soberba da vida. A soberba da vida está inclinada a pessoas individualistas, soberbos, presunçosos, né? Amantes do deleite. Tá certo? Outros sim. Letra D. Confessar. Afasta o inimigo,
e a misericórdia de Deus é manifestada. Está entendendo? Quando nós confessamos a Deus nossas falhas, o inimigo ele é afastado, né? O rapaz chamou ali, mas ele já falou que ele vai deixar ali e vai embora. O inimigo ele é afastado e a misericórdia de Deus se manifesta, né? Eu dei um pause aqui porque o rapaz estava me chamando ali, dizendo que ele veio me entregar uma peça que eu emprestei para ele. Já está na hora da gente trabalhar, já deu a hora, né? O que é que diz em Provérbios 28:13? Foi o que eu falei aqui agora. Quando nós confessamos, né? É tão frio que está até difícil da gente falar que o beiço dos lábios, tá bom? Eles endurecem. Jesus Cristo. Ó, Provérbios 28:13. O que está dizendo aqui, ó? Vamos ler aqui, quer ver? Ó. Provérbios 28:13. O que diz? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. É desse ponto que eu tenho preocupação. Certo? Mas o que as confessa e deixa, ou seja, não pratica mais, alcançará misericórdia. Ó, o verso 14 diz: bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz é o homem que continuamente teme, né? Teme a Deus. Mas aquele que endurece o seu coração virá cair no mal. Então, amigos e irmãos, tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Nós percebemos que o cristianismo ele tá crescendo, mas ao mesmo tempo os seus integrantes, né, estão aprendendo pouco de Deus. Eu vejo muito movimento, muito barulho, muita festa, e nesses barulhos você não tem condições de ouvir a voz de Deus. Tá certo? As pessoas precisam ter paciência para você conseguir ouvir o que Deus quer colocar no seu coração. Quando Deus te chama ao entendimento, Ele não está te amaldiçoando. Há um engano das pessoas aí, muito grande, muito que às vezes eu fico observando, é que as pessoas têm agora um certos tipo de coisa que as pessoas estão dizendo aí no meio cristão, que eu não concordo. Alguns falam do evangelho do ódio, alguns falam que é de crentes que fica, ao invés de pregar, fica amaldiçoando. Não. Precisamos entender a verdade. O que a verdade diz? Conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 32. É conhecendo a verdade de Deus que nós seremos libertos do mal. O interessante que Deus quer para a gente é a nossa alegria, nossa felicidade e nossa paz. Mas nós não compreendemos isso que Deus está querendo passar para a gente. Não temos paciência em ouvir com calma aquilo que Deus quer colocar para a gente. Preferimos as coisas rápidas, o fast food, né? Preferimos uma comida rápida do que uma comida com consistência, né? Que nos trarão menos males. Então, precisamos ter essa preocupação. Precisamos nos preocupar que não podemos pronunciar o nome de Deus e viver no pecado. O que Deus falou na boca do seu profeta? Esse povo, né, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, que nós possamos realmente nos envolver com Deus, possamos realmente ser servo de Deus, e não apenas sermos aquele servo, né, o pseudo-servo, o pseudo-crente. Porque Deus quer salvar nossas almas do mal, mas se nós andarmos no pecado e não confessarmos o nosso pecado,
para termos uma vida nova, para termos as misericórdias de Deus, conforme Provérbios 28, 13, se eu não estou enganado, para que possamos alcançar a misericórdia de Deus, nós precisamos reconhecer nossas falhas. Erramos. Até eu que estou falando com você aqui, eu erro também. Eu não vou dizer que eu vou viver errando esses pecados grosseiros aí. Tem pecado que ele é grosseiro. Mas durante o dia, alguma coisa nós cometemos que falhamos diante de Deus. É necessário todos os dias nós confessarmos a Deus. Quando for uma coisa muito que é disposição e tal, procure alguém para conversar. Procure alguém para conversar. Você talvez não está bem com seu irmão, o esposo não está bem com a esposa não está bem com o marido, o filho não está bem com os seus pais. Confesse, sente. O diálogo é uma ferramenta muito importante para nós alcançarmos uma vida plena e cheia das misericórdias de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Tá certo?